Fala galera, belezinha? Depois de falar um pouquinho mais sobre o grande clássico Brapel entre Brasil de Pelotas e Pelotas, se você quiser saber um pouquinho mais é só clicar aqui em cima. Eu tô de volta com um novo quadro aqui do canal, agora para contar a história do segundo maior campeão da NBA, o Los Angeles Lakers. Mas antes de qualquer coisa você já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo ou sua amiga que curte o tema e se inscreve no canal que a gente está quase atingindo a meta do ano, que é terminar com 3 mil inscritos e tal. E também não esquece de curtir a página lá no Facebook, que tem novidade todo dia. Rapidinho, acabou o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu curtir e tamo junto. Bom, os Lakers podem não estar vivendo um bom momento no melhor basquete do mundo. Pode não, né, velho? Tá vivendo um péssimo momento. Mas ainda assim ele continua sendo uma das maiores franquias da NBA, ou até a maior ao lado do Boston Celtics. E mano, se você parar pra pensar direitinho, a gente pode até considerar os Lakers tipo um patrimônio histórico do basquete. E aí, você ficou curioso pra saber um pouquinho mais sobre essa história? Então confere aí. Bom, essa longa e bela história começou lá na temporada 47-48, quando a vaga da quebrada franquia do Detroit Gems foi comprada por Ben Bergers e Maurice Chalfant, sendo transferida para Minneapolis, no estado de Minnesota. Foi quando se deu início o Minneapolis Lakers, contrariando essa lógica do início das franquias na modalidade, que é de estruturação e dificuldades, começando logo com um grande time. E esse início com um bom time tinha uma base muito sólida, formada por uma das lendas do basquete, o pivô George Mikan, e um dos melhores alas da década de 40 e 50, Jim Pollard, o homem que aquecia para os jogos enterrando da linha de lance livre. Com essa dupla e com o bom John Kundla no comando técnico da equipe, não foi muito difícil ganhar o título da NBL, a National Basketball League, daquela temporada. Com isso, no ano seguinte, o então Minneapolis Lakers, junto com outras 3 franquias, acabou migrando da NBL para a BAA, a Basketball Association of America, que é reconhecida pela NBA, com seus campeonatos e estatísticas sendo considerados nos atuais currículos das franquias. E adivinha, logo em sua primeira temporada na nova liga, em 48-49, veio o primeiro título, derrotando na final o extinto Washington Capitals, que na época era dirigido por um certo Red Auerbach, ídolo dos Celtics, que acabou entrando pro Hall da Fama do basquete em 68. Até que em 1949 surge oficialmente o que nós conhecemos por NBA, a Liga Norte-Americana de Basquete, formada pelas franquias oriundas tanto da NBL quanto da BAA. E o começo dos Lakers nessa nova liga não podia ter sido melhor. Afinal, entre as temporadas de 49 e 50, 53 e 54, a equipe de Minneapolis conquistou nada menos que 4 títulos, construindo a primeira dinastia da história da NBA, perdendo apenas as finais de 51 para o então Rochester Royals, atual Sacramento Kings, antigo rival desde os tempos da NBL. Só que o mais impressionante nessa história é que, se você parar para pensar, de 48 até 50, os Lakers venceram 3 campeonatos, um em cada liga. Em 48 ganhou a NBL, em 49 a BAA e em 50 veio a NBA. Depois da aposentadoria precoce de George Mikan, ainda aos 31 anos, por conta de algumas lesões sérias que ele teve, os Lakers não conseguiram repetir na segunda metade da década de 50 os grandes resultados obtidos no começo da NBA. Ou seja, sem títulos e sofrendo com a concorrência dos times locais e tal, a presença da torcida deu uma diminuída nos jogos e, consequentemente, o faturamento da franquia também diminuiu. Foi aí que, inspirado pelo sucesso dos Dodgers, uma equipe de beisebol que acabou se transferindo do Brooklyn para Los Angeles em 58, o então proprietário dos Lakers, Bob Shore, seguiu o mesmo caminho e 2 temporadas depois, em 1960, transferiu sua franquia para a costa oeste. E aqui vai uma pequena volta no tempo para explicar o nome dos Lakers. Lá em 47, quando a franquia do Detroit Gems foi comprada e levada a Minneapolis, a escolha do Lakers no nome se deu por conta do apelido que o estado de Minnesota possuía, que era o de Terra dos 10 mil lagos, ou então Land of the 10,000 Lakes, justamente porque haviam mais de 10 mil lagos na região. Dito isso, agora fica mais fácil de entender a continuação da história. Afinal, em Los Angeles há bem menos lagos que em Minneapolis. Na verdade, só tem 7 lagos em Los Angeles. Ou seja, perderia meio que o sentido de continuar com Lakers no nome. Mas como a equipe já havia sido multicampeã com essa alcunha, Short decidiu manter o nome, falou, tá dando sorte, vamos deixar. Adotando assim o roxo e o dourado no uniforme e passando a se chamar oficialmente a partir da temporada 60-61 de Los Angeles Lakers. E se o sucesso na sala de troféus demorou um pouquinho para acontecer, vindo só lá na década de 70, perdendo nesse meio tempo 8 decisões, sendo 7 pro Boston Celtics e uma pro New York Knicks,
Foi justamente nessa época que Jerry West começou a fazer história, sendo eleito 14 vezes para o NBA All-Star e conquistando o prêmio de MVP da temporada de 72, ano do título dos Lakers comandado por Bill Sharman, sendo também o segundo maior cestinha da franquia. Lembrando também que o West entrou pro Hall da Fama do basquete em 1980. Você tá ligado esse logo aqui da NBA? Então, ele é inspirado justamente em uma arrancada do próprio Jerry, que em toda a carreira defendeu apenas as cores dos Lakers. O Los Angeles Lakers passou praticamente a década de 70 inteira sem holofotes, mas isso mudou radicalmente quando a equipe draftou em 1979 um garoto com um sorriso cativante que fazia mágica com a bola nas mãos, Magic Johnson. E sob a batuta dele, com Kareem Abdul-Jabbar de pivô e Pat Riley de técnico, os Lakers dominaram a década de 80 na NBA. Com um estilo de jogo rápido, bonito de se ver e que atraía as principais celebridades de Hollywood para o ginásio, a equipe ficou batizada como Showtime Lakers. De 80 até 89 conseguiu chegar nada menos que 8 vezes na final. Número semelhante com o atingido na década de 60, só que agora ao invés de perder todas, eles ganharam 5. 2 delas sobre o maior rival Boston Celtics de Larry Bird e companhia. Only he knows how much he's been hurt and how it's affected him. And you know the first thing will be out of his mouth in the locker room to the press? I played terrible. No alibi. Never use the injuries as an excuse. The Lakers are winning it. 3 in 6 years. LA comes to Boston and wins the world title. Só que depois de tantas glórias, aquele timaço começou a se desfazer. Primeiro, Kareem se aposentou já aos 40 anos em 89 e o time começou a ruir. Ainda assim, os Lakers fizeram boas temporadas, chegando nas decisões de 89 e 91. Só que a NBA já contava com uma nova era, a famosa era Michael Jordan. E para completar o declínio do time, Magic foi diagnosticado com HIV e teve que se aposentar. Depois do sucesso estrondoso na década de 80 e um pouquinho longe dos holofotes na década seguinte, a nova dinastia do Los Angeles Lakers começou a surgir nos anos 2000, sendo capitaneada por 2 grandes estrelas, Shaquille O'Neal e o jovem Kobe Bryant. E aí os Lakers pegaram do Chicago Bulls o grande mentor por trás da era Michael Jordan, o técnico Phil Jackson. Resultado, voando dentro de quadra, os Lakers ganharam incríveis 3 títulos consecutivos, nos anos 2000, 2001 e 2002. Have a timeout left. That's not going to happen. Remember yesterday we spoke to Kobe Bryant and I asked him, I said, Kobe, you're a dreamer. And he said, yes, and I'm going to dream that I'm going to be holding that trophy tomorrow night. And it looks like he's going to get his wish. In 2.5 seconds, it appears he will. The Pacers, struggling to the last, used their last timeout. But no one has ever designed a 5-point play that happens in 2.5 seconds. Championship. Jackson looking to throw it in against Shaq. Reggie turns and pumps it up, off the rim, and the Lakers are the 2000 NBA champions. Aí em 2003, como o título não veio, os managers da equipe foram contratar mais gente, foram reforçar o ótimo elenco que eles já tinham. Foi quando Karl Malone e Gary Payton chegaram a Los Angeles. Só que aí depois a equipe passou a sofrer com algumas lesões, e mesmo considerado franco favorito, os Lakers acabaram sofrendo uma inesperada e dolorosa derrota por 4-1
para a modesta equipe do Detroit Pistons. Aí ferrou de vez, porque com isso Shaq foi pro Miami Heat e Phil Jackson pediu demissão. Muitos dizem que isso tudo foi por conta de conflitos internos, mas fato é que mais uma era havia chego ao final. Mais um período de reconstrução e agora uma mudança fundamental. O novo time seria construído em volta de Kobe. E esse período foi um pouquinho demorado, complicado, durando cerca de 3 temporadas até 2007, quando o Black Mamba foi convencido a ficar e Phil Jackson voltou ao cargo de técnico. Nisso a equipe também se reforçou, com Derek Fisher sendo recontratado e Paul Gasol se juntando ao elenco, e dentro de quadra o time deu liga, liderando o Oeste e tendo Kobe como o grande MVP da temporada. Mas isso não impediu que o poderoso elenco do Boston Celtics voltasse a triunfar no final da liga. Soon to be raised to the rafters. Sem desistir, a volta por cima veio nas 2 temporadas seguintes, quando os Lakers voltaram a ser soberanos. Com o primeiro lugar no Oeste em 2009, a equipe de LA começou a derrubar todo mundo que via pela frente, faturando a taça diante do Orlando Magic mais uma vez, com Kobe sendo eleito MVP. Mas foi em 2010 que o torcedor dos Lakers conseguiu sentir aquele saboroso gostinho da vingança sobre o maior rival, o Boston Celtics, onde a final foi um verdadeiro espetáculo, vencido pelos Lakers no jogo 7, com Kobe mais uma vez sendo o MVP das finais e os Lakers faturando a 16ª taça. Rondo fakes, dribbles, puts up the three, won't go, rebound Gasol, kicks it out to Odom, Odom throws it ahead, the Lakers repeat back-to-back titles, the LA Lakers, the 2010 NBA champions. Só que infelizmente depois desse período os Lakers desmoronaram. Com alguns conflitos internos e várias lesões de Kobe Bryant, o time foi se desmontando e até então permanece sem mais conquistas da NBA. Sendo que na atual edição a franquia ocupa a 12ª colocação da Conferência Oeste. Lembrando que só 8 passam para os playoffs. Ou seja, pro bem do basquete, os Lakers precisam logo se reconstruir. E antes de encerrar, eu queria destacar 2 coisas. A primeira é que se você, assim como eu, é fã de Kobe Bryant, o famoso Black Mamba, eu te convido a clicar aqui em cima e assistir um especial que eu fiz dele assim que ele anunciou a aposentadoria das quadras na temporada passada. E a segunda coisa é mais uma curiosidade mesmo sobre a grande rivalidade entre Lakers e Celtics. Afinal, tratam-se dos 2 maiores vencedores da NBA, a franquia de Boston com 17 taças e a de Los Angeles com 16. Mas a questão é que essa rixa entre eles vai muito mais além. Ambos já se encontraram em nada menos que 12 decisões com 9 vitórias verdes e apenas 3 do Lakers. Isso sem contar o retrospecto de cada um em finais de liga, onde o Celtic possui cerca de 81% de aproveitamento com 17 taças em 21 finais e os Lakers apenas 51%. 16 taças em 31 finais. Só que um dos fortes trunfos que os torcedores do Lakers guardam na manga, um dos grandes trunfos que os torcedores dos Lakers usam quando o clássico, a rivalidade entre as franquias está em pauta, é o fato de que a equipe de Los Angeles é a única dentre todas da NBA que já teve o gostinho de comemorar um título da liga dentro dos domínios dos Celtics. A façanha ocorreu, como eu já mostrei no vídeo, no 6º jogo da final da temporada 84-85, quando os Lakers fizeram 4-2 na série final em pleno Boston Garden. Bom galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, contando aí um pouquinho mais da história de um dos maiores times do basquete mundial. Se você tiver mais algum tema para sugerir também, deixa sua resposta aqui nos comentários. É nóis, semana cheia de vídeo e fica aí com a playlist dos outros esportes.